Era uma vez três irmãos que iam a caminhar por uma estrada solitária e sinuosa ao crepúsculo. Olá, bem-vindos ao canal Hogwarts. Sim, hoje o vídeo vai ser sobre os contos de David Lobardo, um conto específico. Vamos falar sobre o conto dos Três Irmãos, porque é um dos contos fundamentais para toda a saga Harry Potter, onde tem as menções aos Estabelecimentos da Morte, e isso é algo que, decididamente, nós temos que falar neste canal, ok? A história começa, como já acabei de referir, numa estrada com três irmãos que vão a caminhar e deparam-se com um rio e eles querem chegar ao lado da outra margem. E isso torna-se complicado a partir do momento em que não há uma ponta ali. Não há um barco, não há uma tábua, não há um ramo, não há nada que eles possam fazer para conseguir atravessar para o lado de lá. Ou seja, era complicado para qualquer um de nós, simples muggles, que chegasse ali, mas estamos a falar de três bruxos excelentes, que rapidamente pegaram na sua varinha, que não é esta, óbvio, pegaram na sua varinha, fizeram um feitiço, a ponta apareceu e eles começaram a travessia para o lado de lá da margem. O que é que acontece? Uma figura negra encapuçada surge no meio da ponte e falou-lhes. Mostrou-se muito sensibilizado e muito feliz mesmo, por terem conseguido ultrapassar aquele obstáculo, conseguir chegar ao lado da margem, mas no fundo ela sentia-se atraiçoada, sentia-se enganada, porque supostamente naquela noite ela deveria levar com ela três almas e não era o que estava a acontecer. A morte pensou, ponderou e decidiu conceder-lhes um desejo a cada um desses três irmãos. Estamos a falar, obviamente, de Antioque, Cadmus e Ignotus, o nome dos três irmãos, família Peverell. A morte deixa o irmão mais velho, o primeiro irmão, escolher qual era o desejo dele, o que é que ele mais queria. E obviamente nós temos conhecimento de que ele pede a varinha mais poderosa, a varinha que seja mais em tudo. E a morte assim criou a varinha das varinhas, em português de Portugal, o pau da morte, e deu ao primeiro irmão. A morte perguntou ao segundo irmão qual era o desejo que ele queria ter. E ele pediu algo para trazer os mortos à vida. Alguém que ele amava e que ele queria que voltasse à vida. E a morte assim pegou numa pequena pedra desse rio e tornou-a na pedra da ressurreição e deu-a ao segundo irmão. Todos estes objetos estavam a deixar a morte bastante zangada. São objetos muito poderosos e ela não estava a gostar do rumo desta conversa. No entanto, o irmão mais novo, Ignotus, ainda fez pior, porque pediu à morte uma forma, apesar de uma forma muito humilde, que ele próprio era, pediu apenas algo que o fizesse sair dali, vivo, a salvo, sem que ela o conseguisse apanhar. E a morte pegou no próprio manto, rasgou o seu próprio manto e deu-lhe a capa de invisibilidade. Então aqui temos os três talismãs da morte. A varinha, a pedra e a capa. Ok? Há uma ligação entre o Cadmus e o Ignotus. Cadmus e Ignotus são irmãos e têm ancestrais. Ok? Como assim? Vamos lá ver uma coisa. Na árvore genealógica, Cadmus acaba por casar, acaba por ter filhos, ou seja, e a linhagem vem por aí fora até dar em Voldemort. Portanto, Cadmus tem ascendência da família Voldemort, da família Gaunt. Enquanto que o Ignotus casa e tal, e vem por ali fora a linhagem toda, até darmos com Harry Potter. Portanto, Cadmus é ancestral de Harry Potter. Então, sempre temos a confirmação de que Harry e Voldemort, sim, eles são familiares, eles são parentes, longínquos, bem longe. Mas ainda assim, eles são parentes. É um facto que andava a consumir muita gente, então vamos lá, sim, Voldemort e Harry Potter são da mesma família, longínquos, uma família mesmo. O primeiro irmão, nessa noite, vai para o bar, ele bebe, ele põe-se a gabar da varinha que tinha, do poder que ela tinha, o quanto ela era importante e imponente perante qualquer feiticeiro, qualquer pessoa que viesse contra ele venceria. Bêbado, já não sabia o que dizia e o que fazia. Nessa noite ele foi dormir e infelizmente a varinha foi roubada e ele foi assassinado. Portanto, que despertou a inveja de outros bruxos, de outras pessoas,
acabou naquela mesma noite em que ele tem a varinha, naquela mesma noite a morte vem e leva a alma dele. E assim perdemos o primeiro irmão. O segundo irmão Cadmo chega à casa e com a pedra da ressurreição traz à vida a mulher que ele amava. Ao fim de alguns dias ele começa a ver que ela está cá e não está cá ao mesmo tempo. Ela estava fria, estava distante. E como nós referimos em um vídeo anterior, existe um limbo que divide o lado de cá e o lado de lá, e as pessoas não podem estar de um lado de cá e do lado de lá ao mesmo tempo. Ou estão de um lado ou estão do outro, certo? A partir do momento em que o irmão se deparou com essa situação, acabou por se suicidar. E assim a morte vem e poucos dias leva a alma do segundo irmão. Como ela já tinha previsto, ela sabia que tudo isto ia acontecer. A morte procurou o terceiro irmão durante anos e anos e anos e anos. E foram muitos anos, porque ele já tinha cabelo branco quando a morte o encontrou. E não foi a morte que o encontrou. Cansado também, ele tirou o manto que o cobria durante aquele tempo todo e deu para o seu filho mais novo. Desta forma, a morte teve certo respeito de Leonardo de Peverell. Após ele entregar o manto para o seu filho, ambos deram as mãos e assim partiram deste mundo como iguais e como amigos. Ignotus Peverell. Ou seja, a história que ronda em volta dos Talismãs da Morte, tudo isto aconteceu porque 3 irmãos, numa noite, atravessaram o rio, despertaram a ira da morte em si. Todos estes objetos que a morte deu não foi porque ela gostava muito deles. Ela sabia, foi tudo um jogo, porque ela sabia que mais cedo ou mais tarde, podia não ser naquela noite como ela tinha planeado, mas mais cedo ou mais tarde ela vinha buscar os 3 irmãos, que foi o que aconteceu. Dumbledore é aquele bruxo, por exemplo, que teve os 3 talismãs na mão e só usou um, e nem sempre. O único talismã que nós vemos o Dumbledore a usar é a varinha da varinha de Sabué. Ele teve a pedra da ressurreição na mão. Ok. Existiu ali uma altura em que ele usou o anel do Marvel, colocou na mão, a mão ficou toda negra porque ele esqueceu-se que era um Horcrux. Isto não são erros. Isto é quando o vosso coração fala mais alto que a vossa cabeça. E apesar de Dumbledore ser um mestre e ser um crânio, Dumbledore tem coração e teve uma família e sabe que errou com a família. E sabe que não foi o correto. Ele gostava imenso de poder voltar atrás, desfazer aquilo que fez, desdizer aquilo que disse, mas infelizmente já era tarde. E num momento, num fragmento de segundos que a mente fugiu, ele colocou o anel na mão e as coisas aconteceram, ele teve um ano de vida e foi muito complicado. Mummy used to read me those. The Wizard and the Hopping Pot, Babbity Rabbity and the Cackling Stump. Come on. Babbity Rabbity? No? To Harry James Potter. I leave the snitch he caught in his first Quidditch match at Hogwarts as a reminder of the rewards of perseverance. Já a Pedra da Ressurreição depois passou para o Harry, na seguinte dourada, que ele também deixa no testamento. E posteriormente a isso ele teve a capa de invisibilidade e ele pediu a James Potter. Na altura James tinha a capa, Dumbledore ficou fascinado com a capa, pediu a capa emprestada para ver, para testar. Ele conhecia outras capas, outros mantos, mas nenhum era daquele calibre, nenhum era aquilo que aparentava ser. Curioso como é, e já com a pulga atrás da orelha, pediu a James Potter emprestado o manto, examinou, fez todos os testes em cima de alguns, para chegar à conclusão de que ele realmente tinha na mão 2 talismãs da morte. Ele tinha a varinha das varinhas, que ganhou num duelo com Grindelwald, e naquele momento tinha a capa de identidade na mão, que pertencia a James Potter. Certo, posteriormente ele deu ao Harry, certo, porque isto vem de uma linhagem. Do pai do James veio para o James, do James passou para o Harry, do Harry, que nós sabemos depois, passou para o filho mais velho, ok? Até aí está tudo certo. Mas é uma verdade, estamos a falar de um bruxo, além do poder que tinha, além da mente que tinha, bondoso como era, experiente. Mas Dumbledore podia ter sido o maior, se não o melhor bruxo do mundo, que eu acho que ele continuou, para mim ele foi. É simples assim, para mim, o maior bruxo do mundo chama-se Dumbledore, Percival Wulfric Brian Dumbledore. Portanto, é o maior bruxo do mundo, que teve os 3 talismãs
e acabou por não conseguir usar da forma que queria. Como já disse, vou deixar aqui na descrição do vídeo o nosso blog, Twitter e Facebook também na descrição do vídeo. Vão até lá também, busquem e vejam algumas coisas bastante interessantes que nós temos. E por hoje é tudo. Tchau, tchau!